Che Guevara, um dos líderes mais carismáticos da história e certamente o maior ícone da esquerda revolucionária, volta à cena com a estreia do filme Diários de Motocicleta, de Walter Salles. Este símbolo de uma América Latina mais livre e justa retoma o centro das atenções no mesmo momento em que a editora Nova Alexandria lança o livro O Jovem Che Guevara, do escritor Rony Walter Jatobá, que é o convidado de hoje do nosso Opinião Livre. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado por você. Deixa eu mostrar a capa do livro. Está aqui, O Jovem Che Guevara, que você conta principalmente, né, o Rony? Como é que eu vou te chamar? Rony Walter ou sou o Rony? Pode ser só Rony? Ô, Rony, você pegou principalmente a fase jovem dele, né? Na verdade, o livro conta toda a história da trajetória do Che, né? Só que no livro eu busco estudar melhor a sua juventude, porque explica, né, o seu ato revolucionário até chegar em Cuba, né? Então eu começo desde o nascimento do Che, em 1928, em Rosário, na Argentina, filho de uma família aristocrata, né, mais empobrecida, e toda a sua juventude de estudo, até a sua formatura em medicina na Universidade de Buenos Aires. Então, conto toda essa trajetória, incluindo as suas viagens, que são muito importantes para o seu descobrimento do que acontecia na América Latina naquele momento. Agora, pelo que eu entendi, esse livro foi encomendado para você, né? Foi uma feliz coincidência, né? Porque antes de pensar no filme, nem se falava no filme, a Nova Alexandria me convidou para escrever esse livro, porque eles têm uma coleção chamada Jovens Sem Fronteira, na qual eles já publicaram o Jovem Leno, né, e publicaram o Jovem Noel Rosa. Então, há 3 anos, o editor me convidou para tocar um projeto que eu escolhesse uma personagem importante da história para contar a juventude. E tinha o Che no meio, e eu escolhi o Ernesto Guevara. Mas por quê? Teve alguma... Primeiro, era um ídolo que eu gostava muito, que eu me identificava muito com ele, porque é uma figura, vamos dizer assim, estranha, né? Se você imaginar que um revolucionário se tornou um grande revolucionário, é um cara asmático, quer dizer, tudo que você acha de um revolucionário é uma pessoa que nunca poderia ser asmática, porque vamos dizer assim, uma doença que ataca muito em momentos fundamentais, porque entra nervosismo sem esperar. Então ele sofreu muito com isso e resolveu enfrentar essa asma. Então ele tem os primeiros sintomas de asma com 1 ano, 1 ano e meio, e isso acompanha ele a vida inteira, até a morte. E ele enfrentava isso com muita garra e com muita coragem. E também mostrar como é que se forja um revolucionário. O livro tem muito isso, né? Como é que você vai criando uma pessoa que começa a entender toda a problemática do seu país e de outros países ao redor, e como ele estudou isso. Ele era muito, vamos dizer assim, uma pessoa muito forte nas coisas. Mas desde estudava, pequeno, desde quer dizer, na sua pesquisa, desde pequeno, ele já mostrava esse lado? Quer dizer, a pergunta realmente é boa. Como é que se forja um revolucionário? Pois é, eu acho que ele, de certa forma, ele achava que o seu destino seria esse, né? Então, desde pequeno, ele jogava futebol, ele era um esportista, vencendo a asma, que naquela época a asma era uma doença que se pegava a pessoa e colocava na cama e não deixava praticar esporte. E ele não, praticava esporte com muito afinco, né? E na hora que aproveitava, na hora que ele tinha os ataques de asma, ele ficava na cama estudando. Então era um estudioso metódico, mas muito metódico. Diz que lia muito, né? Lia muito e, ao mesmo tempo, ele fichava todas as obras que ele lia, tentando entender e compreender os filósofos, os sociólogos, quer dizer, todos os estudiosos que ele lia, e principalmente quando ele conheceu, vamos dizer assim, os marxistas, né? Marx, Engels. Mas o que mais, nessa parte da infância que você aborda bem, o que mais indignava Che Guevara, o que mais instigava ele a tudo isso? Olha, na verdade, no começo, vamos dizer, até ele fazer a primeira viagem, ele era uma figura normal. Ele era uma pessoa, assim, como todo jovem, né? Irreverente, muito irreverente. Se vestia também como um hippie, vestia roupa suja, quer dizer, não gostava muito de banho, uma característica do Che, que desde criança ele não gostava de banho. Bom, se for pensar assim, né? Essa juventude, ninguém gosta de banho nessa fase. E já começa a achar que tem um revolucionário em casa. Pois é, mas o Che era assim, ele era irreverente com as pessoas e tal.
Mas uma característica forte nele é que eram as leituras, né? Então ele fazia uns cadernos filosóficos, que tinha mais de 200 páginas, com anotações dele, né, sobre o que ele havia lido. E ele era um poeta também, né? Desde criança, desde jovem, que ele começa a fazer poesia. Então ele deixou muita poesia, né? Inclusive no livro, que contrassenso, né? É um contrassenso de um poeta, né? Mas ele é um sonhador, né? No fundo ele é um sonhador, um revolucionário sonhador, utópico, né? O Che era uma pessoa muito utópica. Então o livro, ele retrata toda essa história, né? Desde do seu nascimento e as suas viagens pela Argentina, né? Porque por causa da asma, a família viajava muito para outras cidades para até achar um clima legal para ele. Então as viagens começaram por causa do problema. Então ele morou em Altagracia, morou em Córdoba, depois morou em Buenos Aires. E aí quando ele chega em 1950, ele faz a famosa viagem que dá, vamos dizer assim, é o mote do filme Diários de Motocicleta, do Walter Salles. É uma viagem que ele faz com o amigo Alberto Granado, que também era um estudante, e eles fazem uma viagem da Argentina, primeiro de motocicleta, depois de carona, até chegar à Venezuela amazônica, né? Então tem aquela viagem, depois eles descem o Amazonas, ele atravessa... Teve algum sentido? Por quê da viagem? Que eles resolveram? Aquela coisa de aventura mesmo. Ele já tinha feito uma pequena viagem dentro da Argentina, numa motocicleta motorizada. E essa viagem foi muito importante, que ele teve um primeiro contato com a realidade argentina e deu vontade de ter um contato com a realidade da América Latina. E aí essa segunda viagem... A realidade, você diz, do povo. Do povo. E aí é um primeiro contato, que ele tem um contato, vamos dizer assim, com os mineiros, né, da Bolívia, quer dizer, com aquele povo pobre, aqueles índios, né, que ele considera, até no momento, ele fala que é realmente um pessoal de segunda classe no mundo, né. Então ele tem uma primeira consciência que ele poderia mudar aquilo. Certo. Mas isso de certa forma, é um sonho dele, utópico, porque naquele momento ele não era nada, né. Ele faz essa viagem e volta à Argentina, a Buenos Aires, e se forma em medicina, porque o curso dele na universidade tinha sido temporariamente cancelado, porque ele fez essa viagem de quase 8 meses. Ele gostava da medicina? Ele gostava. No início ele queria ser engenheiro, mas depois da morte de uma avó dele, ele se sentiu na responsabilidade de fazer alguma coisa pelos doentes, né? Então ele faz medicina e se deu bem, era um menino aplicado, um estudante muito aplicado na escola, tinha boas notas, né? E ele faz medicina e termina o curso de medicina depois da volta dessa viagem com Alberto Granado, volta e se forma em medicina. Aí ele vai fazer a viagem mais importante da vida dele, que eu acho muito mais importante do que essa com Alberto Granado, que é uma viagem que ele sai de Buenos Aires, agora de trem, com um amigo chamado Carlos Calica Ferrer, que era também um amigo dele, e inicialmente eles vão pela Bolívia, depois vão para alguns países da América Latina, e a ideia dele era ir para a Venezuela encontrar o Granado, que estava lá trabalhando com os leprosos, né? E dá umas reviravoltas na vida dele, essa questão, eu acho que de destino, né, na figura desse revolucionário, e ele se embrenha pela América Central, até chegar na Guatemala. Isso sem ele querer, foi uma coisa que aconteceu. Sem querer, ele vai viajando, sem dinheiro. Tem uma história muito maluca, que ele encontra com um amigo argentino, e eles fazem uma aposta lá no hotel que eles ficaram, numa pensão, e eles fazem que o Che faz uma aposta, nessa época não era o Che, né, era o Ernesto ainda, ele faz uma aposta que a cueca dele ficaria em pé de tão suja, né? E ele ganha a aposta, quer dizer, ele tinha 15 dias que ele não tomava banho. Coisa. Então acho que ele estava se preparando para ser um revolucionário, né? E essa entrada pela América Central aconteceu como? Quer dizer, foi seguindo as pessoas, porque muitas pessoas encontravam algumas pessoas que estavam com a mesma ideia de fazer uma viagem pela América, foi encontrando pessoas, e ele consegue uma carona ali, consegue uma carona acolá, e ele vai seguindo. E aí ele vai se encontrar em 1954, ele saiu em 1953, um ano depois ele vai estar na Guatemala, e na Guatemala ele encontra um grupo de cubanos que já tinham participado lá de uma tentativa de tomada do poder em Cuba, e ele faz amizade com esse pessoal. Era um pessoal alegre e tal, e ele se dá muito bem com esse pessoal. Bom, o que acontece na Guatemala em 54? Ela é governada por um governo de esquerda, e os Estados Unidos resolvem derrubar esse governo. Então, em 54, os Estados Unidos vão lá
e derruba esse governo. Aí todas as pessoas... Nessa época ele estava lá. Na época que ele estava lá. Então todas aquelas pessoas revolucionárias que estavam ali porque era um governo de esquerda, fogem para o México. O México, nesse período, era um país assim muito liberal e recebia todos os revolucionários, inclusive o advogado Fidel Castro, já ia para o México, onde ele tinha uma base até de apoio. Bom, então eles vão para o México. Quando chega no México, ele consegue um estágio num hospital e, por coincidência feliz dele lá, um cubano fica um pouco adoentado, vai, ele atende, e aí o pessoal realmente fica com grande respeito pelo Ernesto Guevara. Bom, então, com esse conhecimento dos cubanos, aí ele conhece o irmão de Fidel, e depois conhece o próprio Fidel, que o convida, por ele ser médico, para participar do grupo que vai para Cuba, para fazer a primeira tentativa revolucionária, isso em 59, né? Quer dizer, eles começam em 56, esse contato, o primeiro contato é em 55, aí em 56 eles treinam no México, guerra revolucionária, Fidel aluga umas casas fora no campo, e eles ficam treinando ali a luta revolucionária. Mas já com esse primeiro encontro com o Fidel Castro, ele já se integrou, vamos dizer, nesse movimento? Na verdade, ele já estava integrado, porque ele conheceu o grupo revolucionário cubano. Porque foi a mudança principal na vida dele, foi esse encontro. Foi o grande encontro, quer dizer, revolucionário mesmo foi esse grande encontro. E como ele já tinha muita amizade com o pessoal, o grupo revolucionário que participava com Fidel, o encontro com Fidel foi assim um convite quase que espontâneo, né? Ele já conhecia por outras pessoas quem era o Ernesto Guevara. É nesse momento que ele começa a se chamar do Che, né? Que é um tipo argentino, né? Oi, olá e tal, um tipo... E ele usava muito esse Che, que os argentinos usam muito. Então ficou esse apelido do Che. Então eles vão para Cuba, tem o primeiro ataque, esse ataque é frustrado porque morre quase todo mundo. Acho que de 59 revolucionários morrem logo de cara 18. Quer dizer, o Che participou desse primeiro ataque. Ele estava no primeiro ataque. E aí eles se embrenham na Serra Maestra, que é aí que começa realmente a Revolução Cubana, em 1956, que vai até 1959. Bom, você está conferindo aqui, nós estamos conversando com o Rony Walter Jatobá, que fez uma pesquisa muito bacana com o jovem Che Guevara, que é o nome do livro, e nós vamos fazer uma paradinha para continuar justamente essa parte que eu considero realmente a mais importante, que é esse encontro com Fidel Castro e toda essa luta de Che Guevara pelo um futuro melhor, né? Pelo mundo melhor, pelo mundo, né? melhor que ele Mais tentava justo, realmente em cada situação, em cada momento da vida dele. Tá bom? A gente volta